Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A sua consulta com hora marcada, Consulta ao Doutor, está no ar. E hoje nós embarcamos no Novembro Azul, mais precisamente no Dia Mundial do Diabetes, para falar a respeito dessa questão. Afinal de contas, são 588 milhões de pessoas que convivem com o diabetes. Aqui no nosso Brasil, estamos no 5º lugar entre os países com maior número de diabéticos. E a grande questão é, quais são os tipos, quais são os sinais, sintomas dessa doença que é silenciosa, considerada crônica e que afeta demais na qualidade de vida. Por isso a importância, é claro, da gente bater esse papo juntos. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. O caminho você já sabe. É só clicar e compartilhar o nosso link de transmissão com quem passou agora pela sua cabeça que precisa aprender um pouco mais a respeito desse tema. Seja um curioso, um estudioso ou alguém que precisa de fato dessa informação. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Ela foi marcada para você, então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Nosso WhatsApp já está liberado e pronto para receber a sua mensagem. Te convido também a você participar da nossa enquete que já está no ar, já está rolando aonde? No nosso Instagram, @Consulta ao Doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual desses temas você considera mais importante entender melhor? Por onde que você acha que o nosso papo hoje deve caminhar? Riscos e complicações que podem surgir sem aviso relacionado, é claro, ao diabetes. O que fazer no caso de pré-diabetes? Pois é, já conheceu alguém que teve, gente, esse diagnóstico? O que é necessário fazer? É preciso tomar remédio? É preciso mudar o estilo de vida, recalcular a rota? Traz pra gente, então, caso seja esse o tópico que você queira ver a gente debatendo. Como melhorar a adesão ao tratamento? Muitas vezes essa adesão aí é bastante desafiadora. Ou mudanças do estilo de vida que podem evitar a evolução da doença ou também a chegada dessa doença. Afinal de contas, prevenção é o nosso grande foco. Vamos então conhecer quem são as nossas convidadas desta consulta, que estão prontas, é claro, para compartilhar com a gente todo o conhecimento delas. Érica Ferreira Alves, endocrinologista especialista em diabetes. Atua há 20 anos na área, especialidade que escolheu por ver nela uma forma de transformar vidas através da saúde. Para ela, compreender o próprio corpo e aprender a cuidar de si vai muito além do controle da glicemia. Representa conquistar qualidade de vida e também liberdade para viver plenamente. Se destaca pelo atendimento acolhedor e por valorizar o tempo de qualidade em cada consulta, criando um espaço de escuta e também de confiança para seus pacientes. Seu principal desafio é quebrar o estigma de que viver com diabetes é limitante, mostrando que com informação, com acompanhamento e o tratamento certo, é possível sim ter liberdade, ter saúde e também qualidade de vida. E agora, gente, vamos conhecer a respeito da Deise Santiago, que é nutricionista também especialista em diabetes. Com 12 anos de experiência, ela acredita que a nutrição vai muito além de dietas. É uma forma de transformar e também de salvar vidas. Sempre motivada pelo desejo de ver as pessoas bem, busca transmitir conhecimento e acolhimento em cada orientação. Convive com o diabetes tipo 1 há 25 anos e entende na prática os desafios de quem vive com essa condição, reconhecendo que a maior dificuldade ainda está na falta de informação e também na insegurança ao lidar com essa condição, com essa questão. Gente, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nesse dia tão importante, qual é a importância, a relevância de existir uma data como essa, o Dia Mundial do Diabetes? A importância é ter um marco para a gente poder discutir, debater e lembrar da importância que a diabetes pode ter na vida do portador e o quanto essa condição pode ser tratada, controlada e pode trazer uma qualidade de vida para quem se cuida bem. Então, é um chamado ao autocuidado, um chamado para como está a sua vida, como está o seu estilo de vida,
o que eu preciso recalcular essa rota para ter uma qualidade de vida satisfatória e com liberdade, com qualidade. E como uma paciente, né? Como alguém que foi diagnosticada, como a gente viu, há 25 anos com diabetes tipo 1, você se sente representada numa data como essa? Você se sente incluída, mais próxima de outras pessoas que possam vir a ser uma rede de apoio para você também? Com certeza. Eu acho que quando eu tive meu diagnóstico há 25 anos atrás, eu me senti um ET, porque não existiam tantas pessoas com diabetes, né? Era algo mais pouco divulgado, pouco falado. E hoje, quando eu vejo grupos de pessoas com diabetes, né, eventos para pessoas com diabetes também, eu me sinto muito representada e acolhida. Né? Eu brinco que quando eu estou no meio de pessoas com diabetes é quando eu mais me cuido, né? Porque a gente vê outra pessoa fazendo uma ponta de dedo, né, checando a glicemia, aplicando insulina, a gente quer se cuidar também. Né? E até pensando ali no Dia Mundial do Diabetes, é uma forma de, eu acho que um lembrete de que o diabetes não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe condição financeira, nada, e que de um dia para o outro, às vezes você vai estar ali com uma glicemia descompensada e que você precisa olhar para isso. Então é como se fosse um lembrete, né? É aquela a marca ali na agenda de eu preciso fazer o exame, eu preciso checar, eu preciso ver se está tudo bem, porque se não estiver, eu preciso fazer algo que me deixe bem. Né? Então, é correr atrás do tratamento, é se cuidar mesmo e evitar também. Então, se está tudo bem, ótimo, né? Mas vamos seguir porque o time está ganhando. Exatamente. E me fala uma coisa, a sua escolha pela nutrição, ela foi inspirada e encorajada pela sua condição ou não? De certa forma, sim, né? Porque eu não tive nutricionistas especialistas em diabetes, né? Quando eu tive meu diagnóstico, isso foi bem complicado. Que bacana, gente. E era muita proibição na época. E devido a essa proibição, eu passei tipo 10 anos em proibição, eu tive compulsão alimentar. Então, quando eu tinha a possibilidade de comer alguma coisa, eu comia loucamente e aplicava muita insulina para tipo, ninguém descobrir que eu fiz. Olha isso, gente. Então, assim, isso é muito errado. Tá. Então, hoje em dia, o que eu falo de acolhimento é exatamente isso. Não é que você tem diabetes, agora você nunca mais vai poder comer nada. Mas é saber o que comer, em qual quantidade, de que forma, para que isso não te prejudique. Né? Então, eu acabei indo para essa área, embora não tenha sido a primeira coisa que eu fiz. Eu fui para a parte de nutrição esportiva primeiro. E isso foi maravilhoso, porque hoje eu posso atender pessoas com diabetes que fazem atividade física e é só um complemento, sabe? Mas eu acho que é maravilhoso isso. É só agregando conhecimento e se tornando cada vez, né, tendo ferramentas mais robustas para lidar com o seu público. Que bacana. Doutora Érica, conta pra gente o que é o diabetes de fato e por que essa doença é considerada silenciosa. O diabetes é uma condição em que a insulina produzida pelo nosso pâncreas, ou ela para de ser produzida pelo nosso organismo, ou ela é produzida, mas ela não consegue ter a função necessária para poder controlar a glicemia. Então, aqui, né, já dando um spoiler dos tipos de diabetes, quando o organismo perde a capacidade de produzir a insulina, chama-se diabetes tipo 1. Tá. E quando essa insulina é produzida pelo organismo, mas não consegue atingir o objetivo, que é controlar a glicemia, então a gente está falando de diabetes tipo 2. Esses são os principais tipos de diabetes. Precisa ter cuidado com essa glicemia, porque ela começa a alterar aos poucos. E a importância de ter esse cuidado, fazendo exames de rotina, é justamente para poder tentar detectar quando essa glicemia começa a alterar, para poder observar quais são os cuidados que a gente deve ter para fazer esse controle. Perfeito. Vamos entender então, Deise, através da sua história, quais foram os sinais, os sintomas, como que se deu o seu diagnóstico, se ele foi desafiador, se ele foi algo óbvio. Conta um pouquinho pra gente. Muito desafiador. Eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar nessa parte do diagnóstico.
Porque quando eu tive meu diagnóstico há 25 anos atrás, né, a gente entende que não tinha tanta informação, que não era muito divulgado, mas minha mãe enfrentou resistência do médico. Minha mãe já percebeu que tinha algo errado comigo, né? Quais eram os sintomas que ela identificou como errado? Eu comia muito e perdi muito peso. Aí ela já falou, como que não tá engordando? Tem algo errado. Eu tomava muita água, tinha muita sede, não cessava. E com 8, 9 anos, eu voltei a fazer xixi na cama. Aí ela falou, tem alguma coisa errada, não é normal isso. E aí me levou no pediatra e ele falava, não, essa menina está ótima. Aí ela meio que implorou para fazer exames e tudo. Fiz os exames e deu diabetes. Então, aí ele já falou, realmente você estava certa, mãe. Acabei entrando ali para as insulinas, mas eu não fiquei internada, nada do tipo, pela rapidez da minha mãe. Mas eu corria risco, sim, de ficar ali com a cetoacidose, que é quando a glicemia fica muito alta e o corpo começa a usar músculo e gordura como fonte de energia. Então, esse emagrecer era o músculo indo embora, basicamente, né? Então, eu estava correndo sérios riscos ali. Se a minha mãe não fosse rápida, provavelmente eu ficaria internada, né? E nessa fase, eu imagino que as mamães têm, os papais também, tenham bastante dificuldade, porque se espera que a criança cresça em estatura, né? E muitas vezes você vai considerando algumas questões como normais. Queria que você falasse um pouco sobre as características, né? Quais são os sintomas, se você quiser também dividir por idade, comentar um pouquinho a respeito da idade que ela trouxe pra gente, também nas pessoas um pouco mais velhas, enfim. Quais são os sinais de alerta, de fato? Então, os sinais de alerta são, como a Deise bem colocou, são comer muito, de uma forma exagerada, num padrão diferente do que a criança ou o adulto vinha apresentando anteriormente. Beber muita água, isso é uma característica bem... intensa. Sede excessiva. Tá. É uma característica bem marcante da diabetes, porque não depende necessariamente de alguma atividade que a criança ou que o adulto esteja fazendo. É uma sede que a pessoa acorda de madrugada para poder beber água e que leva também a urina em abundância. Então, bebe água e faz xixi quase que na mesma velocidade, sem ter explicação. É uma urina diferente, porque a pessoa sente necessidade de acordar à noite para urinar várias vezes. E também essa perda de peso expressiva, sem ter uma explicação, sem ser intencional, que também chama atenção num curto espaço de tempo. Então, eu acredito que essas sejam as características principais ali de sinais de descompensação importante da diabetes. E assim, em termos de idade, né? Em qual faixa etária ela é mais prevalente? Por quê? E aí, quais são os fatores de risco, né? As justificativas? Estamos falando de questões genéticas ou não necessariamente? Estamos falando de questões genéticas quando a gente fala de diabetes tipo 2, que é uma condição que costuma aparecer na fase adulta ou também nos idosos, mas que hoje, por conta da obesidade, também nas crianças e adolescentes, já está aparecendo. A gente já tem crianças de 10, 11 anos e também adolescentes que têm um peso excessivo, uma resistência insulínica, e que estão apresentando diabetes tipo 2. Tá, aí é diabetes tipo 2. Exatamente. Perfeito. E a diabetes tipo 1, ela é mais comum na criança e no adolescente, também no adulto jovem, até uns 20 e poucos anos, antes dos 30 anos. Ela é uma doença autoimune e que aparece de uma forma mais abrupta, e que aparece com esses sintomas que a Deise apresentou aqui pra gente. Muito rápido, né? Muito rápido. Então, provavelmente, alguns meses antes, ela já veio apresentando uma disglicemia, que é uma alteração da glicemia, mas que é imperceptível e de uma forma rápida. Ela foi evoluindo para uma descompensação, que é apresentado por esses sintomas que a gente acabou de conversar, e que é decorrente de uma falta de produção de insulina pelo organismo.
A insulina, então, só colocando um pouquinho aqui, o papel da insulina no organismo, ela serve como uma comporta que vai fazer com que a glicose que está passando da corrente sanguínea vai entrar para dentro da célula. A glicose é o combustível da célula. Sem esse combustível, a célula não consegue funcionar. Então, se a gente não tem insulina no nosso organismo, a célula não vai ter como funcionar, não vai ter como sobreviver. E é isso que acontece quando ocorre uma descompensação importante da diabetes. Então, essa insulina ou não está sendo produzida de forma suficiente, ou não está funcionando bem, e aí o organismo fica com falta de energia, porque a glicose fica toda na corrente sanguínea. Então, a gente tem a hiperglicemia, o aumento da glicemia, que é o que o laboratório consegue medir, e aí tem toda essa descompensação. Então, a pessoa, né, a criança, o adolescente que tem diabetes tipo 1, que é quando evolui mais rápido para essa descompensação, pode apresentar uma forma grave da doença, que foi isso que a Deise contou pra gente, que é fraqueza, dor abdominal, dor no corpo, sonolência excessiva e numa forma mais adiantada dessa descompensação, então tem desmaio, vômito, fraqueza importante, com dificuldade até de caminhar e que necessita de ir para o pronto-socorro mesmo, para ser feito um diagnóstico para que essa pessoa consiga sobreviver e compensar logo esse quadro. Já entrar no tratamento. A gente ouviu, pessoal, o depoimento da Deise e agora a gente vai conferir um outro depoimento, gente, que é da jornalista Bia Cunha, que compartilha com a gente um pouquinho sobre como foi, né, quais foram os desafios que ela encontrou para chegar nesse diagnóstico, para lidar com essa descompensação que a doutora estava comentando com a gente. Vamos conferir. Oi, eu me chamo Bia Cunha, eu sou jornalista, tenho 37 anos, tenho diabetes tipo 1, desde muito nova eu tenho essa doença crônica que foi descoberta assim, eu estava dormindo à tarde na cama da minha mãe, aí minha mãe colocou a mão na cama dela e como ela é enfermeira, né, não tinha nojo, e aí ela colocou na boca e sentiu meu xixi muito, muito doce. Me levou ao médico e fizeram um exame de urina, com que a gente antigamente colocava uma fitinha amarela na urina e saiu verde escura. Depois de um tempo eu fui aprendendo a lidar com essa doença crônica, que não é fácil, não é um dos papéis mais tranquilos de ser feito. Tem muita gente que fala assim, mas você já tá acostumado a tomar injeção, né? Afinal de contas, 5 injeções por dia, furar o dedo e tal. Mas não é fácil, dói na gente mesmo internamente, muitas vezes. Muitas vezes a gente quer pular as doses de tomar injeção, porque o diabético, a pessoa que tem diabetes fala assim, não, eu tomo de boa, tá mentindo. É muito complicado isso, mas eu aprendi muito a lidar com isso. Eu vou te dizer que foi até um pouco tarde, tá? Mas eu aprendi muito, então hoje eu consigo controlar minha alimentação muito melhor. Eu uso bomba de infusão de insulina. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, busquem informações, busquem falar com seus médicos, com as pessoas que têm conhecimento, busquem ler, porque essa é a melhor solução para a nossa vida. Eu consegui bomba de insulina através de um processo administrativo. Diabetes tipo 1 tem esse direito. Diabetes tipo 2 não usa bomba de insulina. Mas no meu caso, eu uso e a minha qualidade de vida melhorou muito. Passos lentos, mas eu acho que a gente está seguindo um rumo para tentar trazer qualidade de vida melhor para as pessoas que estão vindo com essa doença crônica agora. Essa é a minha esperança, de que cada dia mais a gente possa melhorar até nas informações para as pessoas mais simplesinhas, lá do interior mesmo, sabe? Falar com esse tipo de gente. Eu acho que isso é muito válido. Mais do que válido, Bia, muito obrigada, viu, pelo seu relato, por compartilhar com a gente. E enquanto, Bia, você trazia aí o seu relato, a Deise estava aqui só consentindo com a cabeça, queria entender, assim, você passou por um processo bastante parecido, então, com o dela. Sim, eu acho que essa primeiro contato, né, que a gente tem é muito difícil. Tem uma revolta, tem uma raiva, por que comigo, por que só eu?
né? Eu tenho mais 3 irmãos e sou a única que tem diabetes. Tipo, por quê, né? Por que eu fui escolhida? Mas por que não eu, né? Também. Eu acho que se eu não tivesse o diabetes, muito provavelmente eu teria outros problemas de saúde. E tendo o diabetes tipo 2 já na família toda praticamente, né? Genética é forte. Provavelmente eu teria o tipo 2. E hoje, até ela comentou, né, da bombinha de insulina. Eu uso minha bombinha também, né? Tá aqui. Carrego com ela, tudo certinho. E eu defendo muito também o uso de sensor de glicemia. Porque... Me fala por onde caminham os seus desafios no dia a dia, né? Você tem a sua bombinha, você está sempre de olho, está sempre medindo, sempre atenta. Para caso você precise ali, você pode aumentar a dose e controlar ao longo do dia. Como que funciona? Sim, hoje com a tecnologia isso facilita muito. Porque antigamente, né, o que eu tinha era caneta, né, múltiplas doses, aplicava várias vezes a insulina. Isso dá muita raiva, porque a gente não pode fazer nada sem ir lá checar a glicemia, contar carboidrato, aplicar a insulina. Então, demanda um tempo que às vezes a gente não quer perder. Tipo, eu tô com os amigos. Todo um raciocínio, né, que você precisa fazer. Acaba sendo cansativo, né? Com a bombinha, hoje, eu sou mais tranquila. Eu ainda conto carboidrato, eu faço tudo, mas eu só informo ela rapidinho e pronto, sigo a vida. Então, eu não perco nem, sei lá, 30 segundos da minha vida. Né? Ainda fazendo ponta de dedo para, né, calibrar, para checar, para saber se está certo. Não estou imune, né, às hipoglicemias, que é quando a glicemia baixa muito, nem às hipers, que é quando sobe muito, mas eu tenho um controle muito melhor, porque eu vejo essas informações, eu consigo agir rápido, então, assim, eu não passo mais mal, né, como eu passava antes. Então, antes, assim, eu subia muito, se eu não fiz a ponta de dedo, não faço ideia de como está, ou se abaixava muito, de repente eu estava pedindo bala e todo mundo jogando coisa ali em cima de mim. Então, é muito complicado ter que lidar com isso, ainda mais sendo criança. Sim. Então, acaba ficando muito na mão ali dos pais, né? Ter que cuidar, ter que lidar com tudo isso. Por isso a importância desse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, pessoal, de passar informação. Porque essas pessoas que estão aqui compartilhando as suas histórias com a gente tiveram dificuldade com a informação, foram atrás, foram na frente, estão hoje trazendo aquilo que lhes foi importante para facilitar a nossa vida, né? Exatamente. É sobre isso. Exato. E eu acho que essa informação é importante porque tem muita coisa das antigas, né, que ainda é falado, né? Que fala, igual da minha avó, né? Tipo, antigamente a gente não tinha a tecnologia que temos hoje. Então, o sensor, por exemplo, a minha mãe usa e ela tem o diabetes tipo 2. E ela só descobriu por que ela tinha o diabetes quando pôs o sensor. Porque a glicemia dela, antes de comer e 2 horas depois, estava linda. Mas 1 hora depois da refeição, fazia um pico que ela não tinha a menor ideia do porquê, né, que subia. E aí, a gente, no sensor, deu para ver esse gráfico e identificar. E aí eu falei, então vamos mudar a sua alimentação. Hoje, ela controla super bem a glicemia dela, sem usar medicação. Ela não precisa mais tomar medicação. Controla com atividade física e alimento só. As refeições e o sensor. Então, ela sempre está acompanhando. Subiu. Por quê? Fiquei nervosa. Porque, sei lá, passou alguma situação ali que deu um pico, mas logo voltou. Então, a gente começou a identificar até outros fatores que podem alterar a glicemia dela. Então, assim... É um processo, inclusive, de autoconhecimento, né? Total. Que bacana. Extremamente necessário. Então, a gente está buscando com que mais pessoas tenham acesso, né? Até mesmo as próprias empresas, né? De conseguir ali fazer um sensor mais barato, uma bomba que seja mais acessível. Então, a gente está buscando, indo atrás desse caminho também, porque é extremamente importante. Caramba, essa luta, porque realmente fez demais a diferença na sua vida. Sim. A Bia Cunha também trouxe no relato dela sobre essa questão do processo administrativo que ela encarou para ter ali a bombinha de insulina dela. Olha ali, pessoal, imagens de João Capellini compondo, é claro, o nosso bate-papo, a insulina, né? Essa aplicação aí que é tão necessária e que salva a vida, né, dos diabéticos, das diabéticas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, por onde que ele caminha, seus pacientes, eles têm conhecimento disso, de que forma que eles conseguem ir atrás? A gente está falando, então, que o principal é informação. E isso é a educação em diabetes, que precisa ser adquirido ali para as pessoas que têm, né, diabetes ou que tem alguém na família que tem diabetes e também para os profissionais de saúde.
quanto mais essas informações verdadeiras, fidedignas, baseadas em ciência, forem divulgadas, mais as pessoas vão conseguir controlar melhor a saúde, evitar problemas e ir atrás do melhor tratamento, que um deles é a bomba de insulina. E aí, como que faz para poder usar uma bomba de insulina? Será que eu sou elegível ou não? Será que eu posso ou não usar a bomba de insulina? A bomba de insulina é um tipo de tratamento que injeta a insulina no corpo do paciente 24 horas por dia e que é uma alternativa muito favorável porque facilita o dia a dia. O catéter, que é o furinho que a pessoa tem que fazer, se não usa a bomba de insulina, tem que fazer várias vezes no dia para injetar a insulina. Com a bomba de insulina, esse catéter é trocado a cada 3 dias. E agora, daqui a um pouco, vai ser trocado a cada 7 dias. Então, à medida que a tecnologia vai avançando, a qualidade desse tratamento vai melhorando. E como que faz para a pessoa saber? Primeiro, ela precisa encontrar profissionais de saúde, médicos, né, endocrinologistas e também nutricionistas que saibam sobre a bomba de insulina, que sejam especialistas nessa área. Existem profissionais focados, especializados nessa área da bomba de insulina. Exatamente, que são treinados para isso. Tem todo um preparo para isso. A primeira coisa. A segunda coisa é ter maior conhecimento sobre diabetes. Então, sobre alimentação, sobre o impacto que cada alimento tem na glicemia, sobre a atividade física, o impacto que a atividade física tem na glicemia e querer fazer o tratamento de forma adequada, querer seguir as orientações médicas e da nutricionista. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é precisar de insulina 24 horas por dia. Então, as pessoas que têm diabetes, mas que fazem tratamento pela via oral, elas produzem insulina, elas não são dependentes de insulina. Então, elas não vão precisar de bomba de insulina. As pessoas que precisam da insulina múltiplas doses por dia são elegíveis para poder usar a bomba de insulina. E também as pessoas que fazem hipoglicemia com frequência, que é a glicemia menor que 70. Então, se tem essa facilidade, essa tendência a fazer hipoglicemia com frequência, então também é uma indicação de bomba de insulina. Aí você pode me perguntar, a pessoa que está em casa, eu não tenho hipoglicemia com facilidade, mas tenho muita dificuldade de controlar a minha glicemia com as múltiplas doses de insulina. Será que eu posso usar também a bomba de insulina? Essa também é uma outra alternativa de facilitar o dia a dia, como a Deise falou pra gente, que ali rapidinho, em meio segundo, ela consegue verificar na tela do visor da própria bomba ou no aplicativo, no celular, ver a glicemia. Olha que facilidade, né? Muito. Ali, sem que necessariamente pare de fazer o que está fazendo, programa na bomba a quantidade de insulina necessária para corrigir naquele momento e aí faz a correção de uma forma muito rápida, prática e eficiente. Olha que bacana, né? Essa daí é uma forma, inclusive, de você ter mais segurança, né? Porque imagina, às vezes você começa a sentir alguns sintomas de que algo não está bem e tudo mais, e ali você tem a confirmação e já sabe como e quando agir, né? De forma segura e de forma eficaz. Sim, eu acho importante, né, a gente falar sobre o tempo de vida das pessoas com diabetes, né? Cada vez mais a gente vê pessoas que tiveram o diagnóstico, né, cedo e que estão vivendo muito mais. Então, assim, eu passei por essa fase também, né, do ser mãe, começar a dirigir, trabalhar, sabe, fazer todas as coisas, né, estudar, enfim.
todas as atividades eu consigo realizar de uma forma muito normal, vamos dizer assim, porque eu tenho a bombinha aqui me acompanhando. Então, já aconteceu de eu estar dirigindo, por exemplo, e a glicemia baixar. E aí, com a bombinha, eu já conseguia reverter ali a situação rapidamente, eu já parava, conseguia, né, me cuidar também para evitar qualquer problema, né? Seja machucando uma outra pessoa ou me machucando. E o sensor permite isso também. Agora, imagina ter que parar, furar o dedo, preparar uma insulina, sabe, fazer alguma coisa assim que demanda muito mais. A gente, às vezes, acaba deixando isso de lado. E aí a gente acaba vendo muitos acidentes acontecendo por conta de hipoglicemia ou hiperglicemia, que a pessoa não enxerga direito também. Então, assim, tem N fatores que levam a gente a mostrar o quanto a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e é importante. Não é um luxo, né? Ela é algo, de fato, que veio para modificar e extremamente necessária. Exato. Muito bacana, gente. Para quem está gostando aqui do nosso bate-papo, Consulta ao Doutor vai para um rápido intervalo. Eu já estou te esperando para a gente continuar aqui a trazer diversas questões que eu tenho certeza que estão te informando, te munindo de informação de qualidade. Já estou te esperando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, embarcamos no Dia Mundial do Diabetes. Pois é, nesse Novembro Azul, que chama a atenção para essa condição, gente, que afeta mais de 588 milhões de pessoas no mundo. O Brasil está em 5º lugar entre os países com o maior número de diabéticos. Por isso, é importante a gente falar aqui sobre os tipos, quais são os sinais e sintomas dessa doença que é silenciosa e que precisa ser diagnosticada e demanda, sim, uma guinada, uma mudança, né? Uma mudada, uma alteração de rota para que as pessoas consigam conviver com ela sem perder, é claro, a qualidade de vida. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. O caminho é muito simples, é só compartilhar o nosso link de transmissão com quem você considera que essa nossa consulta é necessária e importante. Caminha pra gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua participação, ok? Aproveite esse espaço, essa consulta foi marcada para você. E temos também a nossa clássica enquete já em seus minutos finais, não deixe de participar. Então corre lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutor.hittv e participe. O diretor coloca pra gente a nossa enquete na tela. Olha só qual é a enquete que está aguardando pela sua resposta. Qual desses temas você considera que é mais importante entender melhor naquele esquema? Você traz a alternativa, a gente traz para você o conhecimento. Você quer saber mais sobre os riscos e complicações que podem surgir sem aviso prévio? Ou você quer saber mais sobre o que fazer no caso de pré-diabetes? Pois é. Ou então, como melhorar a adesão ao tratamento, que muitas vezes é desafiador. Ou você quer saber mais sobre quais são as mudanças no seu estilo de vida que podem evitar a evolução da doença. E aqui a gente também pode aproveitar para falar um pouquinho sobre prevenção, por que não? Caso você tenha acabado de chegar, deixa eu te apresentar, gente, as doutoras que estão aqui compartilhando com a gente todo o conhecimento delas. Doutora Deise Santiago, nutricionista especialista em diabetes, a doutora Érica Ferreira Alves, que é endocrinologista e também especialista no assunto, especialista em diabetes. Antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu gostaria de trazer a participação agora de uma outra telespectadora nossa, que é mãe, Andressa Vieira, e ela conta um pouquinho sobre como foi desafiador o diagnóstico, porque chegaram inclusive a confundir, gente, sintomas de diabetes com virose. Vamos conferir. Nós descobrimos que a Alice tinha diabetes tipo 1, ela tinha 3 anos. Eu não sabia que criança poderia ter diabetes, eu não sabia os sintomas do diabetes, apesar de conviver com diabetes tipo 2 no meu avô e no meu pai. Eu não ligava uma coisa a outra, né? Então, muito xixi, muita sede, cansaço excessivo, sono excessivo. Passei uma semana levando ela ao pronto-socorro, onde não foi feito nenhum exame, somente físico. Então, ela foi diagnosticada com virose e dor de garganta. Após uma semana, eu levei ela em outro hospital e o médico desconfiou, porque aparentemente ela não tinha nada, nem dor de garganta, virose. E foi feito um destro, que deu 537. A partir dali, a gente foi pra UTI. Ela permaneceu 3 dias, né?
E a partir dali eu pensei, como que eu vou fazer para minha filha aceitar que agora eu vou ter que furá-la tantas vezes ao dia, tanto no dedo quanto para aplicação de insulina. Então foi bem desafiador. E uma das primeiras coisas que eu procurei foi uma rede de apoio de quem vivesse o mesmo. Então, com a internet, eu procurei outras mães, outros pais e crianças para que ela não se sentisse sozinha. Usei muito do lúdico para trabalhar isso com ela. Sempre fiz isso rindo, sorrindo, fazendo gracinha, para que ela entendesse que aquele momento não era um momento de tristeza, mas que a gente ia precisar vivenciar aquilo diariamente. Algo que me ajudou muito foi logo no início fazer um encontro de crianças com diabetes, que já dura até hoje, desde 2019, nós estamos em 2025. Inclusive, mês que vem tem mais um. E é a forma que eu encontrei de ajudar não só a minha filha, mas com outras famílias que vivem esse desafio, principalmente a aceitação do tratamento. Hoje a Alice tem uma excelente aceitação, né? Ela gosta de contar para as pessoas como é o tratamento. E eu curso nutrição para poder trabalhar com isso também, porque eu sei como é desafiador. Então eu quero ajudar outras famílias assim como fui ajudada no início. Muitíssimo obrigada pelo seu relato. E você que está me assistindo agora, você vai ficar chocado, porque a gente fala aqui ao longo da vida que, nossa, o mundo é um ovo. E é mesmo, não é verdade? Porque enquanto passava o relato da mamãe Andressa, gente, a doutora Daisy falou, eu atendi ela. Então ela já foi sua paciente, a pequena Alice então já foi sua paciente. Olha só que bacana, porque ela inclusive tem isso como motivação. Quero me tornar nutri para poder ajudar outras pessoas. E que desafiador esse relato, não é? Nossa, muito. Mas a Andressa, assim, é um caso de... Nossa, ela é maravilhosa. Que bacana. E eu lembro a Alice pequenininha, assim, tipo, assustada. Ela não entendia direito, né, o que estava acontecendo. E eu lembro da Andressa falando, eu marquei essa consulta com você porque eu vi que você também tem diabetes. E eu acho que a Alice precisa ter essa visão de que ela pode trabalhar, ela pode fazer as coisas e pode ter uma vida normal, como qualquer outra criança. E eu falei, nossa, com certeza. Mas não, deixa eu te mostrar. Eu fiz a ponta de dedo junto com ela, sabe? A gente foi ali juntas mostrando que aquilo é normal e que tá tudo bem. E ela olhou assim, mas como que você faz? Né? Pequenininha assim, super inteligente. Aí eu falei, toda vez que eu vou comer alguma coisa, eu preciso contar meus carboidratos, aí a mamãe vai te ajudar e tudo. Então eu fui mostrando para ela o passo a passo, né, de como contar o carboidrato. Você foi o primeiro contato de alguém com a mesma condição que ela, que trouxe a noção e o entendimento de que era possível conviver com aquilo, e ela teve você como referência, então, nesse novo momento. Foi. E hoje o Doce Encontro, né, que é o encontro da Andressa, ajuda muito os pais e mães, né, que estão perdidos, para ter esse encontro mesmo. As crianças viram melhores amigos, fazem, tipo, festa do pijama, sabe? É muito legal. E ter essa troca. Então, como eu falei lá no comecinho, eu me sentia um ET. Eu não tive essa experiência que a Alice pôde ter, né? Que a Andressa proporcionou a ela. E eu fico muito feliz dela ter feito isso, porque é gigante, assim, ajuda tantas pessoas, sabe? E facilita, né, a adesão ao tratamento também. Então, ter essa troca. Gente, se a gente tivesse combinado, não teria dado tão certo. E que bacana, porque inclusive no relato que ela traz, ela fala sobre a importância dessa rede de apoio. Exato. E a gente pôde comprovar a importância disso de fato, né? O quanto que as pessoas se sentem seguras e têm como referência. Queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre os desafios na alimentação, né? Porque eu imagino que você passou um pouco por esse bate-papo com a pequena Alice, né? Sim, com certeza. Eu acho que no primeiro momento é aquela coisa do tira tudo, né? Muita restrição. E eu entendo que assim, é um momento em que a gente precisa controlar a glicemia ali, né? Abaixar o quanto antes, tirar do risco. Mas essa restrição, ela não pode durar muito tempo, né? Eu falo que é a dieta, ela vai ter o começo, meio e fim. Depois é uma reeducação alimentar. Então, a gente come o que precisa ser consumido, de acordo com a necessidade de calorias, atividade física, enfim, né, o nosso dia a dia, e ajustando a dose de insulina, no caso do diabetes tipo 1. Tá. Então, no caso, né, eu comentei a contagem de carboidratos, a gente conta realmente quanto de carboidrato está sendo consumido e, de acordo com a relação que o endocrinologista passa, a gente faz a conta. Então, a cada uma unidade, aliás, né, a cada, sei lá, X gramas de carboidrato, eu aplico uma unidade de insulina. Com base nisso, eu sei o quanto eu vou ter que aplicar de insulina para comer aquele alimento sem descompensar tudo depois, tá?
Se fosse um tipo 2, já me adiantando aqui também, a gente consegue utilizar a contagem de carboidratos, mas como substituições. Então eu falo, no café da manhã é X gramas de carboidrato, no almoço é Y. E aí a pessoa conta o carboidrato e tem que ficar dentro dessa quantidade. Ela pode fazer trocas, substituições, mas sempre mantendo a mesma quantidade, que aí a gente consegue calcular, né, se é o que vai evitar que a glicemia suba, né, e vai dar energia para a pessoa também. Tá? Então, sempre com base ali em todo o estudo, né? Contagem de calorias, de macronutrientes, enfim, toda a parte chata da nutrição, que aí a gente faz e passa para a pessoa bem detalhado, tudo bem organizado, para que não exista essa coisa de restrição. E aí até quando fala, mas e num aniversário, né? E um evento, tipo, eu não posso comer? Pode, claro que pode. A gente sempre fala, evite a bebida com açúcar, porque vai subir muito sua glicemia, é desnecessário. Mas se vai comer um bolo, se vai comer um salgadinho, alguma coisa, a gente estabelece as quantidades. Então, aproveite, mas sem exagero, que é o que todo mundo deveria fazer, né? Se a gente parar para pensar. Inclusive os não diabéticos, não é verdade? Queria entender, doutora Érica, dos seus pacientes, o que tem sido mais difícil para você, que você nota? A adesão a um tratamento, ao medicamento, ou essa mudança no hábito alimentar? Ou entender que precisa realmente trocar, né? Abrir mão de determinados alimentos, porque muitas pessoas confundem. Não posso comer mais doce, não é só o doce. Exatamente. Eu acredito que a maior dificuldade realmente seja essa mudança do estilo de vida, desse hábito que vinha de uma forma e que, de repente, precisa ser modificada de uma forma, muitas vezes, mais rápida. Então, abrupta, né? Agora, abrupta, a partir de então, não é mais possível, tem que mudar. Exatamente. E aí, seguir isso, mudar hábitos de uma forma geral, então, mudar o horário que a gente dorme, começar a fazer exercício, para alguém que nunca fez, é mais difícil. Então, tem essa dificuldade de mentalidade mesmo, de necessidade de que aquilo precisa ser feito a partir daquele momento. E aí, com acolhimento, com essa rede de apoio, com profissionais que têm toda essa experiência, que tem tato para isso, vai conseguir chegar, né, naquela pessoa, conseguir fazer pequenas mudanças e implementando ir ali treinando essa educação em diabetes e junto com o paciente, sempre junto, tem que andar sempre junto com o paciente, conseguir entender qual que é a rotina dele, o que precisa ser modificado, o que dá para fazer mais devagar, o que tem necessidade de fazer um pouco mais rápido, para que esse tratamento tenha qualidade, traga conforto, possa ir nas festinhas, churrasco, né, nos happy hour, e conseguir ter uma qualidade ali de vida com a família, com os amigos, na escola. Porque é sobre se adaptar, né? Porque uma senão nova é aquilo adaptação. que você trouxe, né? A respeito da compulsão. Vamos abrir, então, para a participação do nosso público que mandou sua perguntinha. Então, por favor, venha aqui com a gente. Faça parte da sua consulta. Sandra Santos, de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Sandra, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde para você também. Minha glicose anda alta mesmo, tomando os comprimidos direitinho. O que será que pode estar acontecendo, doutora Érica? O que a gente pode trazer de informação para a Sandra? Sandra, o que pode estar acontecendo com você é que o estágio da sua diabetes está modificando e que o tratamento precisa intensificar. Então, provavelmente está ocorrendo uma falta de produção de insulina, por isso que a glicemia deve estar ficando mais alta, mesmo tomando os comprimidos, porque os comprimidos só vão funcionar se o corpo ainda produz insulina. Então, o comprimido é um facilitador da insulina produzida pelo próprio corpo. Quando o corpo diminui a produção ou para de produzir, o comprimido não vai conseguir mais ter aquela eficácia. Então, é necessário procurar alternativas, entender qual é o estágio da diabetes que ela se encontra,
para poder intensificar esse tratamento. Será que é o momento de tomar insulina? Ou será que eu preciso mudar estilo de vida? Será que eu preciso mudar a alimentação? Será que eu preciso fazer exercício, mudar a frequência com que esse exercício está sendo feito? Então, isso também é importante. Muito bacana. Sandra, muito obrigada, viu, pela sua participação. Vamos para mais uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Mariana, aqui de Campinas, também São Paulo. Meu filho de 8 anos foi diagnosticado com diabetes tipo 1 há 2 meses. Ainda tenho medo de aplicar a insulina. Existe algum jeito menos dolorido ou algum jeito que seja mais fácil de fazer isso nas crianças? E aí, Deise, como que a gente consegue ajudar a Mariana? Bom, existem diversas estratégias hoje em dia que facilitam esse processo. Inclusive, o iPort, né, que é como se fosse um acesso, tá? É igualzinho o da cânula da bomba, mas é o local ali para aplicar a insulina e ele fica no corpo da criança de 3 a 4 dias, é isso? E facilita muito a aplicação. Então, a criança não vai sentir dor, porque o furinho já foi feito, tá? Mas também existem abelhinhas, existem aqueles... Ai, fugiu o nome agora, gente. Mas é como se fosse um aparelhinho, que ele tem várias pontinhas e você passa ali no local da aplicação e aí deixa meio que dissensível, assim, sabe? Desensibilizado. Serve para ajudar na dor, né? No controle da dor, tipo um vibrador mesmo. Isso, e aí isso facilita muito na aplicação, a criança não sente. Mas agulhas, né, com maior... aliás, com menor tamanho, mais fininha também, super tranquilo de aplicar. Sempre bom fazer uma preguinha se a criança estiver muito magrinha, tá? Para não machucar nem nada. Então, sempre puxar um pouquinho a pele, fazer a aplicação. E não precisa ter medo, tá? Quanto mais medo a gente passa para a criança, pior é para ela. Ela precisa sentir a segurança, né? De falar, não, tá tudo bem, minha mãe tá aplicando, meu pai tá aplicando. Eu confio, tá tudo certo, eles estão cuidando de mim. Exato, até a criança se sentir pronta de falar, eu quero aplicar, eu mesma. E vai chegar esse momento, tá? Então, quando eu tive essa reação de, agora eu quero aplicar, deixa que eu faço, minha mãe foi com toda a calma do mundo e falou, tá bom, vamos fazer juntas, tô aqui. E eu segurando, falando, ai meu Deus, que medo, que medo, que medo. Mas fui, e aí falei, não doeu, foi tranquilo. E pronto, aí já era. Então, acho que é sempre essa confiança, essa relação de confiança, né, até com os pais ali, e sentir que é a gotinha de vida, é o que vai trazer mais tranquilidade, tanto para a criança quanto os pais. Então, não precisa ter medo. E brincar, né? De transformar esse momento no momento lúdico, né? Como você falou, é a gotinha de vida que vai te ajudar aí no seu dia a dia, enfim. Muito obrigada, viu, Mariana, por compartilhar com a gente a sua angústia e que eu tenho certeza que as orientações da doutora Deise devem ter te ajudado e ajudado outras mamães que podem vir a estar numa situação parecida com a sua. Muito obrigada. E, doutora Érica, a gente estava comentando um pouquinho antes sobre diabetes tipo 2, que está diretamente associada também aos casos de obesidade. E aí eu queria entender um pouco, porque a gente tem ouvido falar muito nas canetinhas emagrecedoras, que tem sido sucesso no tratamento, que tem oferecido aí uma outra expectativa de vida para essa população. Queria entender quais são elas, de que forma que elas têm, de fato, revolucionado aí o nosso mercado e por que elas têm sido tão promissoras nessa questão. As canetas emagrecedoras, então a gente está falando de medicamentos muito modernos que têm um potencial de perda de peso importante e que inicialmente elas foram produzidas para controlar a glicemia, para controlar a diabetes tipo 2. E que com o decorrer do tempo foi observando que elas tinham um efeito colateral de perder peso, sem provocar hipoglicemia. Então, a gente está falando de medicamento que não é insulina, que consegue controlar a diabetes até um certo ponto para pessoas que produzem insulina e que precisam perder peso. Tá. E elas têm vários estudos científicos que mostram
o quanto elas são eficazes, o quanto elas são seguras, que além de controlar a diabetes, elas também ajudam a diminuir a pressão, proteger o coração, proteger os rins e dar uma qualidade de vida muito grande para o paciente. Então, é uma forma eficiente e segura de perder peso, associada a outras estratégias. Então, o medicamento é uma estratégia. Então, associada a outras estratégias como a atividade física, sono de qualidade e a alimentação saudável. São medicamentos que podem, hoje a gente sabe que podem ser usados para a vida toda, mas que precisa de orientação médica. Acompanhamento sério, que não dá para usar de forma indiscriminada para uma pessoa que não tenha experiência nisso. Hoje elas até exigem que sejam compradas nas farmácias com receita médica, justamente para isso, porque são medicamentos que têm os seus efeitos colaterais e que precisam de acompanhamento. Cada paciente tem uma dose adequada para poder usar aquele medicamento necessária para atingir um objetivo. Exatamente, já fica aí o alerta, mas temos esse recurso que tem sido muito bem utilizado e muito bem aceito, né, pela nossa população mundial. Vamos juntos, pessoal, conferir o resultado da nossa enquete, resultado na tela. Vamos lá, a gente perguntou qual desses temas que você considera que é mais importante para você entender melhor, que você tem mais curiosidade, a alternativa mais votada. Vamos falar agora sobre riscos e complicações que podem surgir sem aviso, ressaltando inclusive a necessidade de agir, de recalcular essa rota. Começando pela doutora Érica. É isso mesmo, a gente consegue diminuir esse risco de complicações quando essas estratégias elas são conjuntas. Então, com acompanhamento médico, com atividade física, com sono de qualidade e com alimentação saudável. As complicações elas podem ser silenciosas se esse controle da diabetes ele não for bem feito. Então, não adianta eu ter medo se eu não ajo. Exatamente. Então, tudo bem, eu tenho medo, entender este medo, mas eu preciso agir. Não pode ficar paralisado só com o medo. O que os olhos não veem, o coração não sente, porque a doença mesmo negando, ela está ali e ela vai evoluir se não tiver um cuidado adequado. Pode acometer os olhos, trazer risco para o coração, por isso a importância, gente, de encarar essa realidade. E a Deise está aqui, inclusive, para mostrar para a gente o quanto é possível você conviver com ela. Basta você ter, é claro, profissionais de qualidade, né, de confiança e construir a sua rede de apoio com informação, não é? Totalmente. E eu acredito também nessa questão da alimentação associada, né, ao tratamento, porque muitas vezes no consultório, como eu tenho uma proximidade maior, né, do que muitas vezes o endócrino, né, que às vezes a gente vai a cada 3 meses só, comigo eu acabo fazendo um acompanhamento um pouco mais próximo. E eu posso pegar, às vezes, alguma informação, alguma coisa que o médico talvez não tenha acesso ou que, às vezes, o próprio paciente ele não percebeu. E aí eu falo, por exemplo, da pessoa que acordou e percebeu que a urina estava mais escura ou mais espumosa, estava diferente. E aí eu já falo, tá, mas você está tomando água suficiente? Não. Ou não, estou tomando mais água. Como é que estão seus controles? Né? Me manda como é que tá ficando, tá? O que você está consumindo? Eu acabei mudando um pouco a dieta, estou consumindo mais carne, sabe? Aumentou muito proteína. Eu falo, então peraí, vamos melhorar essa alimentação. Se não mudar nada, a gente já encaminha, porque é importante descobrir logo cedo se tem alguma complicação. E se tiver, a gente consegue também contornar ela para não ficar pior.
Exato. Agir o quanto antes. Exato. Doutoras, gostaria demais de agradecer, gente, esse bate-papo que a gente teve. Muita informação passou por aqui. Eu tenho certeza que você está saindo daqui munido de informações. E eu aproveito, é claro, para deixar os contatos das nossas doutoras. Doutora Érica Ferreira Alves, endocrinologista especialista em diabetes. Deixa à sua disposição o Instagram, doutora Érica F. Alves, e o WhatsApp, 0 operadora 11 911 030526. E da doutora Deise Santiago, nutricionista também especialista em diabetes, deixa à sua disposição o Instagram, NutriDeise Santiago, e o WhatsApp, 0 operadora 11 99142 2755. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Um excelente restinho de tarde para você e até a próxima consulta de segunda a sexta-feira às 16 horas. Até mais.